Você acabou de comentar que 25% da população brasileira não sabe nadar. Dá um recado para esses 25%, independente de idade. Dá para aprender, tem que aprender. Como que o exemplo, algo muito sério que ele falou no começo, Bento, Do pô, quê? porque mexe, porque hoje, 2024, 15 pessoas por dia morrem afogadas. É Três muito. são crianças. Exato. Ele deu exemplo de balde, de privada, de tipo assim, pô, Banheira, você tudo. entendeu? Nós estamos numa fase da vida que a maioria dos nossos amigos aí tá sendo pai, criança, a gente tá vendo todo mundo crescer tudo. Manda um recado pra esse pessoal, por favor, ô Renatão. Eu, Explica pra eles a importância sobre o que você acabou de falar, que a natação salva vidas. Explica pra galera, pra eles entenderem aí, pra gente baixar esse, pô, incomoda 15 isso, o cara pessoas por saber. dia. Você tá falando aí de número alarmante aí. Você tá não, falando de 350 pessoas aí não, e se a por gente mês, mais ou falar em menos. número de gasto para o Brasil, cada óbito gera 210 mil gastos para o Brasil aí, ou pessoas que às vezes não morrem afogadas, mas têm sequelas. Sim. Às vezes as pessoas que mergulham em lugar raso, que fica tetraplégica, vai precisar de um fisioterapeuta, de um neuro. Quanto gasto a gente não tem com esse pessoal? E tudo não começa ali, a gente fala, quando a gente pensa em afogamento, a primeira coisa que a gente pensa, um salva-vidas, um resgate, um bombeiro, mas tudo começa na prevenção. Se a gente tem a prevenção, a gente não chega no afogamento ou na situação de ter que resgatar essa pessoa. Então, são coisas simples que a gente faz, como cercar uma piscina, por exemplo, tampar o ralo de fundo, que são coisas baratas que a gente faz se a gente colocar em consideração uma vida. Então, primeiro a gente tem que ter a prevenção. Virar balde ao contrário, tirar a água, fechar a tampa da bacia do banheiro, supervisão constante. Então, todo local que tem água e tem criança tem que ter um adulto supervisionando. E a gente sempre fala, sempre é um braço de distância, porque é a distância segura, que já tem estudos que falam, que não dá tempo da criança afundar, submergir ou engolir água. Então, você estando a um Entendi. braço de distância, essa criança está segura. Só se a gente pensa no churrasco de final de semana, o clube do final de semana, e aí o pai está mais distante, aí começa a ter aquela bebida alcoólica, já começa a ficar mais disperso, porque é muito rápido. Eu virei para pegar a toalha, eu fui pegar o celular, acontece em menos de 5 minutos. Então, eu diria, não é nem a aula de natação, é a prevenção, a gente ter essa conscientização de saber como prevenir, o que fazer no dia a dia. A gente tem a Sobrasa, sobrasa.org, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática. Dentro do site tem diversos vídeos. Dia 25 de julho foi o Dia Mundial de Prevenção contra o Afogamento. A ONU decretou esse dia, a OMS faz ações sobre isso, e a Sobrasa é o órgão representante aqui no Brasil. Então, você quer saber tudo sobre prevenção? Entra no site da Sobrasa, tem diversos materiais, vídeos, tem gibi, eu cheguei até a trazer, esqueci de pegar lá na minha bolsa, tem gibis para as crianças, então fazer a prevenção e a conscientização. E depois a gente tem que o quê? Reconhecer o afogado. Alguém está se afogando? O que eu tenho que fazer? Primeiro, ligar para o 193. É a primeira coisa, porque se eu for salvar e eu não tenho esse preparo, serão duas vítimas. Exato. Então ninguém salva ninguém. O que você tem que fazer? Reconhecer quando uma pessoa está se afogando, saber quais são esses sinais e depois fornecer flutuação. Qualquer objeto flutuante. Pode ser uma bola, pode ser um espaguete, pode ser uma garrafa PET. O que tiver, jogar para essa pessoa. E aí só remover essa pessoa se você tiver segurança, se você conseguir retirar essa pessoa da água. Que aí para você, só depois disso, você vai dar esse suporte à vida. Então são 5 passos essenciais que começam ali da prevenção até o último passo, que é essencial. Se ele faz aula de natação, aí é um plus, né? Aí a gente está falando da chave de ouro, Entendi. que aí ele tem 88% de chance ainda de sobreviver, porque ele vai entender ali o contexto, ele vai saber dos limites dele, e também não só ter a vivência no meio que você tá. Por exemplo, eu aprendi lá na piscina, com a água na altura do peito, mas se no final de semana eu for no rio, for num lago, É outra for coisa. numa cachoeira, no mar é completamente diferente. Tem a corrente de retorno no mar, por exemplo. Então, é de suma importância não só ter a vivência na piscina, mas você ter a vivência em outros ambientes e os professores de natação transmitirem essas informações. Eu, por exemplo, uma vez fui em Trindade, na época de julho, frio, e o mar ali é um tapete, só que na época não tinha salva-vidas, porque era frio. Aí um casal foi tirar foto nas pedras,
E aquela famosa rede social, cada vez quero tirar mais bonita, Exato. a moça caiu. E era visível que ela não sabia nadar. O rapaz mergulhou, tirou ela da piscina e visivelmente ele sabia nadar. Só que ele quis vencer a arrebentação. Então, para sair, ele ia contra as ondas jogavam ele para pedra. Ele saía para as ondas, a onda jogava ele para as pedras. Então, ele não tinha noção de como sair desse meio líquido. O pessoal local foi lá, tirou ele da água e, lógico, eu curioso, fui na internet no dia seguinte e vi que ele foi a óbito. Então, ele não conseguiu sobreviver, mas ele sabia nadar. Aí eu te Caramba. pergunto, ele sabia nadar numa piscina, talvez. E nunca ninguém deu a vivência no mar para ele. E a gente nunca sabe quando vai acontecer. Eu preciso ter essas vivências. Então, quem é professor do outro lado, você não tem que dar só vivência na piscina. Você tem que dar vivência na cachoeira, tem que dar vivência no mar. Que na cachoeira a gente tem a tromba d'água, às vezes, que chove na cabeceira e vem a água. E às vezes as pessoas não sabem disso. Então, a aula de natação não é só aprender crawl, costas, peito e borboleta. Por isso que eu venho com a natação criativa. É muito além disso. Você tem muitas vivências que você tem que dar para essa pessoa.